Olá, pessoal! Eu sou a professora Brena e, juntamente com o professor Luiz Carlos Rodrigues, iremos apresentar a vocês a disciplina de metrologia. Na aula de hoje, iremos ver os conceitos fundamentais de unidades e padrões de medidas. Em primeiro lugar, deveremos entender o conceito de metrologia. Define-se metrologia como a ciência das medidas e suas aplicações. Ela abrange todos os aspectos teóricos e práticos que asseguram a precisão exigida no processo produtivo, procurando garantir a qualidade de produtos e serviços mediante a calibração de instrumentos de medição, sejam eles analógicos ou eletrônicos, e da realização de ensaios, sendo a base fundamental para a competitividade das empresas. Basicamente, estudo de medidas e de ensaios ajuda as empresas a garantir a confiabilidade e a credibilidade de suas medidas. Todo o processo produtivo passa por algum processo de medição, alguma verificação daquelas medidas ou durante o processo de transformação desses produtos. A metrologia está em todo lugar, desde do horário que a gente verifica ao longo do dia, o despertar, os segundos, velocidade de carro. Todas essas medidas elas passaram por padronizações, por estudos, para dar credibilidade em relação a esses resultados. E a metrologia faz parte dessa ciência. Podemos entender a medição como um conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza, ou seja, sua expressão quantitativa, geralmente na forma de um número multiplicado por uma unidade de medida. Por exemplo, quando vamos medir a altura de uma pessoa, nós usamos uma medida em metros. Quando vamos avaliar a velocidade de um carro, usamos a medida de quilômetros por hora. Quando queremos conhecer o número de defeitos de uma linha de produção, iremos analisar peça por 100 mil, por exemplo, se for o tamanho do lote. Quando queremos calcular o tempo de espera em uma fila de banco, também olhamos de acordo com a grandeza minutos. A metrologia aplica-se a todos os ramos da ciência em que é necessária a utilização da tecnologia de medição. E a medição ela é usada desde a antiguidade, desde a época em que os homens começaram a fazer as primeiras trocas, e as medidas eram feitas de acordo com o que eles colocavam como peso equivalente àquela troca. Funções da metrologia. Podemos destacar 3 funções básicas da metrologia. 1. A definição de unidades padronizadas, conhecidas por unidades de medida, que permitam a conversão de abstrações, como comprimento e massa, em grandezas quantificáveis como o metro, o quilograma e etc. E instrumentos que são calibrados em termos dessas unidades de medidas padronizadas, o uso desses instrumentos para quantificar ou medir as dimensões do produto ou processo de análise. Então, basicamente, a metrologia ela é responsável pela padronização de unidades de medida e é um dos fatores comerciais mais importantes para empresas e para o desenvolvimento de um país. Imagina se cada fabricante de sapatos resolvesse fabricá-los com unidades diferentes ou se cada um deles não tivesse suas medidas relacionadas ao mesmo padrão. Como que iríamos comprar, por exemplo, 1 kg de carne em 2 açougues diferentes, se cada um usasse um processo de medição diferente? A metrologia e a padronização de unidades, ela ajuda muitas empresas em termos de globalização, ajuda que nós aqui no Brasil compremos peças, volumes de, por exemplo, perfume, que a gente compre metros de tecidos, volumes de outros itens, independente do lugar de onde a gente está. Mesmo que outros países, como por exemplo os Estados Unidos, adotem algumas medidas diferentes da nossa, como por exemplo milhas, polegadas, a gente consegue, de acordo com a padronização de unidades, estimar qual que é o valor dessa medida de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, a padronização ela é muito relevante e ajuda em termos de comércio para todas as medidas, para todos os setores, desde o serviço da indústria, da nossa cidade, ou até mesmo quando a gente quer fazer comércio com empresas de fora do Brasil. No Brasil, temos alguns órgãos de medidas
que ajudaram a estabelecer essa padronização e guiar o treinamento e a viabilizar essas trocas comerciais no Brasil em âmbitos internacionais, ou seja, órgãos que garantem tanto que nós no Brasil importemos produtos de acordo com as padronizações de medidas, quanto garantir a confiabilidade e a credibilidade das nossas medições quando a gente quer exportar. Podemos citar aqui alguns desses órgãos, como por exemplo, em 1961 foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, o INPM, que implantou a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade e instituiu o Sistema Internacional de Unidades em todo o território nacional. Aqui no Brasil nós adotamos o SI. Eu vou mostrar algumas medidas do SI ao longo dessa aula e é o que a gente adota aqui no Brasil. Em 1973 foi criado o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, que avalia e regula os processos de normalização das atividades de laboratórios de ensaio e calibração de instrumentos e são ferramentas fundamentais para a promoção do desenvolvimento tecnológico e rastreabilidade de medidas. A alta administração de uma empresa ou instituto de pesquisa deve assegurar que os processos adequados de comunicação sejam estabelecidos no laboratório e que haja comunicação a respeito da eficácia do sistema de gestão. As organizações que desenvolvem alguma atividade e que operam seus processos produtivos de acordo com normas e procedimentos harmonizados e aceitos como padrões, por exemplo, aqui no Brasil, conseguem garantir condições mais favoráveis para superar barreiras de comercialização, globalização e de aceitação e credibilidade, tanto em comércio entre empresas do mesmo país, quanto para exportação. E esses institutos, eles asseguram, por meio de ensaios e calibração de instrumentos, que as nossas medidas sejam aprovadas. Além desse, a gente tem algumas ISOs, que são normas padronizadas internacionais, que também ajudam a estabelecer esses padrões a depender do objetivo de medição que a gente esteja fazendo no processo produtivo. Bom, eu comentei sobre o Sistema Internacional, o SI, que é o que a gente usa aqui no Brasil. O Sistema Internacional, ele foi criado em 1875, em Paris, e ele é adotado por vários países do mundo, inclusive o Brasil. O propósito do Sistema Internacional é justamente estabelecer padrões de unidades de medida, para que esse padrão seja comercializado e comparado com a mesma unidade de medida. A Convenção de Metro foi a responsável por criar o Sistema Internacional, que é do francês Convention du Mètre, por países do Tratado do Metro, né? A gente pode traduzir. Então, esse Tratado do Metro, que foi feito em Paris, é utilizado pelo mundo todo e ele também estipula algumas atualizações em relação a medidas que vocês podem pesquisar como padrões métricos de determinada unidade de medida. O objetivo, então, do Sistema Internacional de Medidas é estabelecer padrões fundamentais e escalas das principais grandezas físicas, além de conservar os protótipos internacionais, efetuar comparação dos padrões nacionais e internacionais, assegurar coordenação das técnicas de medidas correspondentes, efetuar e coordenar as determinações relativas às constantes físicas que intervêm naquelas atividades. Aqui nós temos algumas unidades de medidas base e que nós iremos utilizar nesse semestre. Por exemplo, a grandeza comprimento, nós temos como unidade de medida metro e representamos com o símbolo de M minúsculo. Podemos encontrar o comprimento com o símbolo de L, por exemplo, em exercício, L é igual a 8 metros. Então, esse símbolo se refere a essa grandeza comprimento e a unidade de medida utilizada no Sistema Internacional é o metro. Acredito que vocês já trabalharam em disciplinas de física essas medidas e no Sistema Internacional. Outra grandeza base é a massa, dada por M. A unidade base dela é quilograma e a gente representa como kg em minúsculo, que significa quilograma. Tempo duração, que é dado por T. A unidade base do Sistema Internacional é segundo, representado por S.
Corrente elétrica. A corrente elétrica a gente simboliza por I. Então, I é igual a 2 amperes, por exemplo, 1 ampere, que é a unidade base dada por o símbolo A. A temperatura termodinâmica, a gente representa por T, o símbolo. A unidade de medida dela é Kelvin, com a sigla K. Inclusive, aqui no Brasil, a gente utiliza graus Celsius, mas o sistema internacional é o Kelvin. A quantidade de substância N é dada por mol e o símbolo é mol. Intensidade luminosa dada por IV. A unidade base é candela e o símbolo é CD minúsculo. Temos aqui algumas derivadas importantes que vamos utilizar também nesse semestre em relação a essas medidas. A área, que é dada em metro quadrado, com mzinho elevado ao quadrado, volume dado em metro cúbico, velocidade dada em metros por segundo, aceleração dada em metros por segundo ao quadrado, velocidade angular dada em rádio por segundo, aceleração angular dada em rádio por segundo ao quadrado, massa específica dada em quilograma por metro cúbico, intensidade de campo magnético dado por ampere por metro, densidade de corrente dado por ampere por metro cúbico, concentração da substância dada em mol por metro cúbico, luminância dada em candela por metro quadrado. Além dessa, temos pressão, que é dada em Newton por metro ao quadrado, viscosidade, metro ao quadrado por segundo, cinemática, viscosidade dinâmica dada em Newton segundo por metro quadrado, trabalho, energia, quantidade de calor dado em Joule, com símbolo J maiúsculo, potência dada em Watt, com símbolo W maiúsculo. E aqui temos mais outras, né, que eu vou deixar disponível esse material para vocês verificarem. É importante, como técnicos em eletromecânica, que vocês utilizem as medidas do Sistema Internacional de forma adequada e identifique elas quando a gente pedir, por exemplo, para reverter a conversão dessas medidas através de cálculos que iremos aprender nessa disciplina. Por fim, temos alguns prefixos do Sistema Internacional importante, que é quando a gente tem a unidade de medida dadas em múltiplos ou submúltiplos desses itens. Unidades muito utilizadas, por exemplo, é o mili, que é 10 a menos 3, ou o quilo, que é 10 ao cubo. Então, o quilo é a unidade usual, o quilograma, ele representa 10 ao cubo de 1 grama. Megagrama, por exemplo, representaria 10 a sexta de 1 grama, e assim por diante. Se vocês verem nano ampere, por exemplo, 1 ampere, ele representa 1 ampere, 1 nanoampere representaria 10 a menos 9 ampere, e essas unidades vocês vão poder utilizar ao longo desse semestre também para conseguir interpretar essas conversões. As mais comuns são o quilo, o mega, o giga, micro, nano e o mili. Cento e décimo também são comuns. Erros comuns, que eu também já vi muita gente cometer, por exemplo, representar quilômetros com letras maiúsculas e com letra minúscula, representar quilogramas também com letra maiúscula, milímetros, colocar só o mili, chamar o grama de agrama, 30 segundos, ao invés de colocar só o S, colocar o seg ou sec, e dessa forma está incorreta de acordo com as padronizações do Sistema Internacional. Gramas também, já vi lojas colocarem esse símbolo e é somente o G. Metros, colocar MTS ou MS e é só o M. Horas, colocar HS ao invés de colocar só H. Velocidade, colocar com letras maiúsculas. 290 Kelvin, colocar grau Kelvin. O Kelvin não tem grau, é apenas a letra K. E graus Celsius, colocar graus centígrados. Vocês, como técnicos eletromecânicas, irão utilizar apenas as formas corretas e vocês podem levar isso para a vida de vocês quando vocês quiserem representar uma grandeza. A aula de hoje fica por aqui e até a próxima!